dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso bom Deus e Pai possa inundar os nossos corações, assim como o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja um poder incentivador em nossas vidas, para que a cada dia continuemos a viver para a honra e glória de Deus, uma vida próspera espiritualmente, uma vida saudável, para em tudo agradarmos ao Senhor. Meus amados, começamos agora uma nova lição. Ao iniciar também essa nova semana, vamos partir para a lição 12 do livro de Isaías, cujo título é O Senhor Determinou. O verso síntese que se encontra em Isaías capítulo 14, versículo 24, que diz assim: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Aqui nós temos uma declaração da boca do próprio Deus, externando para todos nós sobre a sua supremacia, sobre a sua soberania absoluta em todo o universo. Quem está falando aqui não é um rei poderoso, como, por exemplo, um rei de uma nação aqui da terra. Um rei poderoso que tem um país rico, próspero, com grande estrutura econômica, militar, estratégica, de uma nação que é evoluída em todos esses aspectos, também no aspecto cultural, aspecto tecnológico, etc. Não. Quem está falando aqui é o único que é assim, que está acima de todas estas coisas. Todos os reinos prósperos, todas as nações do universo, todas as coisas também, as potestades, os astros, aquilo que nem os nossos olhos conseguem alcançar, estão sob o seu domínio. E sobre tudo isso existe um poder que para o ser humano é difícil de explicar. O poder da onisciência de Deus, aquele que sabe tudo, aquele que não se esquece nada do passado e aquele que já conhece todo o futuro à sua frente. Mas não é um futuro de uma semana, de previsibilidade como fazem os seres humanos, não. É o futuro de milhões de anos à frente. Ele é também o que é onipotente, o único que tem toda a potência, o único que é a fonte original de todo o poder, de toda a autoridade. E se alguém em todo o universo, ou se alguma coisa irradia, retransmite, resplandece, alguma coisa que remeta a isso, a poder e a autoridade, isso veio dele, da sua permissão, da sua concessão. Ele é que detém tudo isso. Ele só tem uma fonte, não tem duas fontes, só tem uma fonte. Somente uma pessoa é a fonte original desse atributo, né? Desse atributo da divindade, como a teologia gosta de falar. E também porque ele é o criador de tudo, e em todas as coisas estão a sua digital de criador, a sua identidade está em todas as coisas perfeitas,
quer sejam animadas ou inanimadas, está lá a sua assinatura. Por isso que ele é o onipresente, o único que está presente em tudo e em todos. Se faz presente em tudo e em todos. Isso é exatamente uma exposição, uma declaração de autoridade para que as pessoas entendam o seguinte: Deus aqui não está se vangloriando, porque não é uma glória vã, é uma glória original, perfeita, santa, justa, baseada no amor, no interesse de fazer o bem sempre. O que ele está fazendo aqui é dizendo a um povo rude, um povo de mentalidade rudimentar, que tem dificuldade de entender o beabá, as coisas mais básicas, está dizendo para aquele povo: olhem para mim, não olhem para as estátuas de Baal, não acredite nos deuses pagãos que não escutam, não veem, não respondem a vocês, não têm sentimentos. Ouçam-me, sigam as minhas orientações. Eu sou o único legislador do universo. Eu sei o que é o melhor para vocês. Então escute somente a mim. Acredite em mim, coloquem sua fé, sua confiança em mim, e vocês serão prósperos. Dentro desta fala do Senhor está tudo isso de forma implícita. Continuando, meus amados, vamos aqui para a primeira pergunta desta lição, que traz aqui a seguinte pergunta: que providência tomará o Senhor em relação à Assíria? Esse plano é exclusivo para a Síria? Então, vamos ver aqui, justamente dando continuidade aqui a essa lição do capítulo, que começa aqui no capítulo 14 de Isaías, continuidade daquele raciocínio que desde as semanas passadas nós temos estudado. O momento de Deus julgar o rei de Babilônia, que ele está chamando aqui rei da Síria, né? Esse rei que levou o povo escravo de Jerusalém para a Babilônia, que o Senhor agora está julgando ele porque o Senhor quem permitiu que ele levasse o povo judeu escravo. E ele agora está achando que é o poder dele, que ele é o glorioso, que ele é o próprio Deus, que ele é aquilo, né? Que ele é isso tudo e um pouco mais. É tanto que Nabucodonosor uma vez disse, lá no capítulo 3 de Daniel, quando ameaçou Misael, Ananias e Azarias, a quem colocou o nome de Sadraque, Misaque e Abednego, ele ameaçou jogar numa fornalha ardente e disse assim: e quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Naquele momento, a vanglória que entrou em seu coração é que está no contexto aqui do capítulo 14. Eu subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Naquele momento, ele se julgava maior do que todos os deuses, porque quando ele diz assim, que não tem nenhum Deus que possa medir força com a minha mão para tirar vocês dela, ou seja, a minha força é maior do que todos os deuses, porque nenhum Deus pode intervir, tem mais força do que eu, pode me impedir de colocar vocês nessa fornalha ardente. Neste momento aí, Nabucodonosor, ele ultrapassa todos os limites. É por essas e outras questões do seu orgulho que ele é castigado, né? E essa pergunta tem muito a ver com isso, né? Também, vários outros temas que nós estamos estudando têm muito a ver com isso, né? A personalidade orgulhosa de um rei que se tornou o imperador do mundo e que, sentindo-se o homem mais poderoso do mundo, aí a vanglória entrou no seu coração. E aí o texto diz aqui de Isaías 14, 25, 26, diz assim: vou acabar com os assírios que estão na minha terra de Israel. Vou pisá-lo nas minhas montanhas, livrarei o meu povo da escravidão e quebrarei as correntes com que os assírios prenderam a Israel e tirarei das suas costas as suas cargas pesadas. É este o plano que tenho para o mundo inteiro.
A minha mão está levantada para castigar as nações. Veja que o texto aqui, como sempre, está se dirigindo de forma direta e muito superficial à libertação do povo judeu escravizado lá em Babilônia e o juízo justo contra o rei opressor, contra um povo opressor que está agora sendo injusto com o povo judeu, tornando subserviente, escravo, né? E sem reconhecer que toda essa conquista que eles estavam fazendo era por causa de Deus. Mesmo os judeus lá dizendo isso o tempo todo para eles. Daniel disse isso para Nabucodonosor, deu uma aula, uma demonstração de poder incrível, não só para os assírios, não só para os babilônicos, mas também os medo-persas, né? Daniel, que participou do reino de Ciro, o reino de Dario. Então esses reis todos aí viram a glória de Deus se manifestar com poder, principalmente na vida do grande homem de Deus chamado Daniel, né? Mas eles continuavam assim, né? Sem enxergar direito essa verdade, a verdade do Deus. Por isso que Deus diz aqui, ó, eu vou acabar com os assírios. Os babilônicos serão completamente destruídos. E se nós voltarmos na história e olharmos lá para a Babilônia antiga, né? A nação babilônica, ela praticamente deixa de existir, porque a destruição dos medo-persas quando invadiram a Babilônia foi arrasadora, como uma tempestade no deserto, arrasadora. Os babilônicos que ficaram vivos se tornaram ninguém. Se tornaram o quê ali? Se tornaram escravos dos persas, né? Se tornaram escravos. E a sua etnia e o seu poder foi esquecido, foi misturado com outras nações. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, falando da Babilônia mística, que é justamente a religião, por exemplo, o cristianismo, 90% do cristianismo hoje, junto com outras religiões, claro, né? Mas o cristianismo como um todo o cristianismo, toda igreja que confessa ser, não importa o nome da placa, né? E a origem, que país está. Mas todo o cristianismo institucionalizado hoje, 90% é Babilônia. 90% é Babilônia. Deus está escrevendo aqui justamente a esse povo, usando o profeta Isaías para enviar uma mensagem a esse povo. Não só o povo judeu, mas esse povo. Veja bem aqui, olha o que ele diz aqui. Como essa mensagem ela é direcionada à igreja, à professa igreja, ou àqueles que estão dominando sobre a igreja de Deus. Ele diz assim, no meio do verso ele fala assim, livrarei o meu povo da escravidão. Meu povo aqui no contexto é o remanescente e apenas o remanescente, não é a nação de Israel, não é a etnia de Israel. Veja que ele está falando que vai julgar o mundo inteiro, não é só, né? Ele vai fazer um benefício ao mundo inteiro, julgando o mundo inteiro e livrando pessoas do mundo inteiro, ó, o justo. Ele diz assim, ó, ele diz aqui, livrarei o meu povo da escravidão, quebrarei as correntes com que os assírios os prenderam e tirarei das suas costas todas essas cargas pesadas, né? Como é que ele vai fazer isso? Vamos perguntar a Jesus como é que ele vai fazer isso? Cristo disse, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, tirarei as cargas pesadas. Como é que ele trouxe? Através de Jesus Cristo, trazendo o evangelho da libertação, da liberdade, concedendo o seu espírito às pessoas. Essa é a única forma. Todo esse projeto começou a se concretizar a partir da ressurreição de Cristo. Tudo isso, né? E aí, a primeira parte do verso mostra porque essa maioria de cristãos são a grande Babilônia. Olha o que ele diz na primeira parte do verso. Eu vou acabar com os assírios que estão na minha terra de Israel. Os assírios, os babilônicos que estão dentro da terra de Israel, estão dentro da igreja de Deus. Ele continua dizendo,
Vou pisá-los nas minhas montanhas. Olha que tipologia fantástica essa daqui. Na tipologia bíblica, montanha pode significar uma congregação, um local de reunião, aonde as agremiações se ajuntam para adorar, né? E também montanha, em alguns contextos, pode significar um rei, um grande líder religioso, um grande sumo sacerdote, por exemplo, né? Então, quando ele diz isso, minha terra e minhas montanhas, eles estão dizendo aqui, olha, líderes tomaram conta do meu povo, estão dentro da minha terra, dentro da minha igreja, dentro da minha Bíblia, dentro da minha palavra, estão usando isso para dominar as pessoas, como exatamente Babilônia estava fazendo. Então, quando a gente olha o livro do Apocalipse, quando ele diz lá, Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, o Senhor não está dizendo para a gente sair de dentro de quatro paredes de uma instituição religiosa que prega mentira, somente não, que é mundana, né? Que está pregando aquilo que Deus não mandou, está fora da doutrina bíblica. Ele está mandando sair dos seus costumes, dos seus hábitos, dos seus cultos de oba-oba, de suas rezas e narrativas que não estão em harmonia com a Bíblia, estão em harmonia com o que os homens vêm ensinando ao longo do tempo, as narrativas, os discursos retóricos, que nada tem a ver com essa doutrina. O Senhor está mandando sair disso. Os espirituais que têm discernimento irão entender, irão obedecer ao Senhor. Os que não têm vão continuar sendo religiosos, como os babilônicos, acomodados sob a liderança de um homem corrupto que será julgado como Nabucodonosor. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa última pergunta de hoje, a segunda pergunta da nossa lição semanal, que nos traz aqui mais um importante questionamento, né? Diz assim: o profeta Isaías faz uma constatação e dois questionamentos. Como se pode compreender e responder a esses questionamentos? Vamos lá. Isaías 14, versículo 27, diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Né? Aqui o Senhor está dizendo aqui a Isaías, para que Isaías possa retransmitir ao povo, duas constatações da sua soberania e supremacia, né? Duas constatações daqueles três atributos que nós falamos na introdução desta lição, né? A onipotência, a onisciência e a onipresença. Esses três poderes juntos, né? Tem outros atributos também, né? Como o atributo da deidade e outros atributos também que revelam a grandeza que esse Deus poderoso tem. Estou falando desses três que são mais conhecidos, são os mais falados, né? Então, aqui Isaías, ele na sua constatação, ele usa dois questionamentos. O primeiro questionamento aqui, ele fala que o Senhor é quem determina. E o que está determinado, não há quem possa invalidar. Quem é que pode invalidar? Imagine que o Senhor disse assim: eu vou julgar aquela pessoa, vou condenar aquela pessoa daqui a 10 anos. Mas aí Jesus, o nosso grande mediador, o nosso grande advogado, o único, né? O único mediador, como diz Paulo lá em 1 Timóteo 2, verso 5, o único que está entre Deus e os homens, por ser ele homem, né? Por ser ele humano. Então, ele que nos entende, nem Jesus Cristo pode fazer Deus voltar atrás. Por que Deus não volta atrás? Porque aqueles que conhecem esses atributos de Deus, que está determinado de Gênesis e Apocalipse em centenas de versos, que exaltam esses atributos de um Deus onisciente, que quando fala, essa palavra vai se cumprir daqui a 3.000 anos, porque ele é onisciente, ele sabe tudo que vai acontecer, por que ele vai dar uma lei que não vai se cumprir?
se ele já sabe tudo? Né? Aqueles crentes desorientados que não leram a Bíblia direito, que acham que Deus volta atrás, eles estão destruindo essa questão, esse atributo de um Deus poderoso, soberano, supremo. O atributo da onisciência. É por isso que nesses versos que eu vou citar agora para você, que são diretos, básicos, absolutos, não precisa nem de intérprete, porque ele já é texto direto. Não precisa, não está em linguagem simbólica, não está numa parábola que você precisa interpretar, não. É verso direto. Por exemplo, Isaías 40, verso 8, diz assim: seca-se a erva, murcha-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Só a palavra de um Deus onisciente permanece eternamente, ela não passa. Ela não tem prazo de validade. Porque é uma palavra de alguém que sabe o futuro. Qual é o homem mais inteligente do mundo, o historiador, que tenha escrito algo para o futuro e que isso não tenha se vencido? Não tem nenhum homem que faça isso. Só a palavra de Deus. Faz 3.500 anos que Moisés começou a escrever a Bíblia. Nesses 3.500 anos não caiu uma vírgula dessa palavra. É alguém que sabe o que está dizendo, não é mesmo? Ele diz lá em Malaquias 3,6: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele está dizendo claramente lá, olha, de forma direta: eu não mudo, eu não volto atrás. Por quê? Não é porque ele é onipotente, onipresente, não é porque ele é onisciente. Ele não muda. Esses atributos que ele tem fazem ele cumprir fielmente as leis que saem do seu coração, e ele não pode ir contra essas leis, porque essas leis fazem parte deste poder absoluto, inerrante, verdadeiro, justo, amoroso, perfeito. Ele não pode, por isso que ele não muda, ele não volta atrás. Ele diz claramente, pela boca de Cristo existe vários versos, não vou citar aqui todos os versos aqui, mas vamos, por exemplo, citar lá um dos mais lindos e perfeitos versos. Paulo, né? Paulo foi muito feliz nisso, mas Tiago foi cirúrgico. Lá em Tiago 1,17 ele diz: eis que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha, um Deus perfeito, ele não precisa mudar, né? Ele precisava apenas variar. Não, eu disse que era branco, mas não é branco, pode ser claro. Não, ele nem pode variar. Um Deus onisciente, ele nem varia. Uma variação é você sair de uma rota, né? 1 milímetro. Deus não varia 1 milímetro. Ele é perfeito demais. É por isso que, quando ele diz aqui, o Senhor dos Exércitos determinou, quem vai invalidar a sua determinação? Quem é que tem mais força do que ele? Quem é que é mais inteligente do que ele? Ninguém, não tem como invalidar, né? É isso que ele está dizendo. A segunda pergunta é: a sua mão está estendida, quem o convencerá a fazer ela voltar atrás? Deus volta atrás? Tem muita gente, muito crente aí, pegando a palavra de Deus, dizendo: o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Vamos pegar o Antigo Testamento e jogar no lixo, porque não presta mais para nada. É a Antiga Aliança, o Velho Testamento. O que tem de pastor completamente descomprometido com a verdade, leviano, mentiroso, enganador, sendo usado pelo diabo para empregar essas mentiras ao povo, né? Esses mesmos pastores desonestos, incoerentes, têm usado inúmeros versos do Antigo Testamento para pedir oferta, para pedir dízimo, para usar para o seu próprio benefício de doutrina de prosperidade, né? São todos incoerentes. Se o Velho Testamento passou, pegue, jogue no lixo, compre 1 litro de gasolina, coloque dentro de um balde, jogue esse Velho Testamento dentro e queime, né? Esses incoerentes, desonestos e pobres crentes, né? De mente rude, cega, doentia, que segue esses homens, não consegue enxergar isso, né? Não consegue enxergar isso. Infelizmente, esses homens estão dizendo assim:
Eu estou fazendo Deus voltar atrás, recolher a sua mão, invalidar a sua lei, porque eu estou dizendo que o que ele disse no Antigo Testamento passou, né? Nada do Antigo Testamento passou. A nova aliança, para os ignorantes que não leem direito, diz assim: eis que eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Eu colocarei em seus corações a minha lei. Isso é o que é a nova aliança. Nova aliança não é anulação de lei. Nova aliança é colocar a lei dentro do coração, dentro do seu entendimento, o Espírito colocando ali. Tem validação de nada. Só homem desonesto, guiado por Satanás, que tem ensinado as coisas erradas ao povo. O povo ignorante que tem preguiça de ler a Bíblia sozinho. Vive de discurso de púlpito, de narrativa de líder religioso, porque é covarde e serão julgados também por isso. A mesma sentença do rei de Babilônia cairá sobre eles, porque tem a responsabilidade, tem na mão a verdade, mas não busca. Muito importante que nós entendamos isso. Deus está gritando para todo o povo: eu sou assim, eu sou soberano, eu sou assim, assim. Está dizendo para todos nós. E se eu fecho os ouvidos a essa verdade que ele está dizendo aqui, eu serei cobrado por isso.